Aleluias. Cumprimento nesta noite a todos os irmãos que estão acompanhando nesta noite pela internet, pelo YouTube, canal Ebenezer Oficial. Cumprimento a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um motivo, é uma alegria muito grande de estar aqui mais uma noite com o convite, igual me confiaram, nosso pastor, para trazer uma mensagem nesta noite. Aleluias. Confesso que estou dependente 100% do Espírito Santo nesta noite. Aleluias. Irmãos, trazer a mensagem, pregar a palavra de Deus não é fácil. Requer compromisso, responsabilidade e é um peso muito pesado sobre nossos ombros. Mas eis-me aqui, atendendo o convite. Não devemos recusar. A obra nós temos que fazer mesmo. Amém? Trazer uma mensagem nesta noite que Deus colocou no meu coração, em Gênesis capítulo 37, que vai falar da mensagem do jovem José vendido pelos irmãos. Primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. Aleluias. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram a seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti na terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Amém? Aqui é a história de José, filho de Jacó. Aleluias. Um jovem que já se destacava no meio dos seus irmãos, com 17 anos. Aleluias. Um jovem com chamado desde o nascimento. E ele se destacava entre seus irmãos. Capítulo 3 fala que, ora, amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Criaram ciúme no coração ali dos seus irmãos, porque eles viam que Jacó, seu pai, o amava mais. E ali criaram ciúmes em seu coração. Já não tinham mais uma conversa pacificamente, uma conversa de irmão para irmãos,
porque eles viram que o pai o amava mais, porque José tinha 17 anos, era um jovem que apacentava ali o rebanho de seus pais, junto com os seus irmãos. E ali, a Bíblia fala que os irmãos, eles criaram ódio no seu coração, já não conversavam mais pacificamente com José, porque seu pai o amava mais. Irmãos, trazendo para o dia de hoje, no século 21, isso não é diferente. Não é diferente. Quando você começa a se destacar na obra de Deus, quando você começa a se destacar na pregação, talvez no louvor, talvez no evangelismo, quando você começa a se destacar, isso vai acontecer dentro da casa de Deus conosco. Porque muitos vão sentir ciúmes, muitos vão sentir inveja. Isso não é diferente nos dias de hoje. Quantos isso tem acontecido e nós temos visto com os nossos olhos? Pessoas que têm se destacado e muitas das vezes tem pessoas do nosso meio, irmãos, que têm se levantado. Não é diferente, assim como aconteceu com com José. José se destacava no meio dos seus irmãos. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. A Bíblia fala aqui no versículo 37:5, que teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve um sonho, irmãos, e nesse sonho ele contou para os seus irmãos que o feixe dele ficava em pé, aleluias, e que o feixe dos seus irmãos se inclinava perante ele. A Bíblia fala que ainda mais seus irmãos o odiavam mais ainda, com ciúmes, com inveja, porque esse jovem se destacava. Aleluias. E eu digo para você que está fazendo a obra do Senhor, você que está trabalhando, você que está se esforçando, não olhe para isso. Não olhe porque, irmãos, continue fazendo aquilo que você está fazendo, continue fazendo a obra de Deus, porque vai ter sempre levante, vai ter sempre pessoas que vai te perseguir, vai ter sempre gente que vai se levantar contra ti. Aleluias. Vai ter sempre levante. Isso é o que acontece hoje dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor. Não é diferente dos dias de hoje. Vai ter sempre gente se levantando, vai ter sempre gente que vai te caluniar, vai ter sempre gente que vai te apedrejar, porque está vendo que se você está se destacando, você tem uma oportunidade para pregar, você tem uma oportunidade para estar na frente de um departamento, você muitas das vezes é separado pelo pastor, que Deus mostrou em visão, e você é separado para o diaconato, para ser um missionário, ser um presbítero, e muitos vão se levantar. Às vezes você é até mais novo do que ele dentro da casa do Senhor. Às vezes você tem até menos tempo e você está sendo separado para ser consagrado. Mas por quê? Porque eu vou te falar, você está sendo separado é porque você está trabalhando, porque Deus, Ele não chama desocupado para a sua obra. Não chama desocupado para a sua obra. Você vê do início de Gênesis Apocalipse, todos que o Senhor chamou, estavam trabalhando. Gideão estava trabalhando, malhando trigo, aleluias. E outros mais estavam trabalhando. Então Deus não chama desocupado para a sua obra. E quero te dizer para você, irmãos, continue fazendo a obra. Não vai esperar tempo oportuno, não. O tempo oportuno é esse. O tempo de fazer a obra é esse. Assim como José teve esse chamado para uma grande obra, você também teve o seu chamado. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. Não olhe, não espera tempo oportuno. O tempo é esse. Esse é o tempo de fazer a obra. Porque não vai ter tempos bons, irmãos. Porque o próprio Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou para os seus discípulos que enviaria vós no meio de lobo. Aleluia, que iam ser maltratado, iam preso, iam ser apredejado.
iam ser mortos pelo amor de Cristo. Então não vai ter tempos bons, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Você vê mesmo quando José foi levado para o Egito, eram tempos difíceis. Olha bem lá atrás, quando Noé fez a obra, Noé pregando para o povo, e o povo zombando de Noé, Noé fazendo a arca e pregando a palavra, e o povo zombando. Era tempos difíceis, não eram tempos fáceis. Aí vem José, depois de José veio Abraão. Abraão teve a sua chamada por Deus, chamada que ele seria pai de uma grande nação. Aleluias. Foi tempos difíceis, meu irmão, não teve tempo fácil. Depois veio, na época da lei, veio os reis, veio os sacerdotes, veio os profetas, aleluias, e não foi tempos bons, foi tempos difíceis, irmão, tempos trabalhosos. Depois veio o tempo da graça, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Foi tempo difícil, foi perseguido, na época que quem reinava era o governo romano, que dominava sobre a nação. Foi tempo difícil, Jesus Cristo foi perseguido, Jesus Cristo foi caluniado, Jesus Cristo foi apedrejado, ele foi crucificado, não foi fácil. Veio os apóstolos, veio os discípulos, foi tempos difíceis. Os apóstolos foram lançados em caldeirões de azeite quente, foram mortos, outros foram cerrados pelo meio, outros foram crucificados, aleluias. Não foi tempos fáceis, irmãos, foi tempo difícil. Então não é tempo de brincar, não espere por tempo oportuno, por tempo bom, que não vai ter tempo bom. Vai ser, o próprio Jesus falou que seria difícil, não seria fácil. Então não é tempo, irmãos, de perder. Vamos fazer. Não olhe para quem está te apedrejando, não olhe para quem está te caluniando, não olhe para quem está com ciúme de você, não olhe, mas continue fazendo a obra do Senhor. Continue buscando a presença do Senhor, porque não vai ter tempos bons, irmãos, vai ter tempos trabalhosos até a vinda de Jesus. E temos que fazer a obra sem cessar, sem parar. Vamos continuar. Falando em José, um jovem que foi chamado desde novo, se destacou diante seus irmãos ali, sua família. Não deixar de falar de quatro jovens, aleluias, glória a Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e douto em ciência, versado no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Jovens, irmãos, que foi escolhido, jovens que foram trazidos ali, que o rei Aspenaz ordenou que trouxesse jovens que não tivessem defeitos, jovens sem defeitos, jovens de boa aparência, jovens tantos da linhagem real como dos nobres, mas jovens, irmãos, que esses jovens fizeram a diferença. Esses jovens colocaram no seu coração de não contaminar com as iguarias da mesa do rei, nem tomar do vinho, porque o rei ordenou ali o copeiro, que esses jovens, que eles comessem das iguarias da mesa do rei e tomassem do vinho. Mas esses jovens chegaram ao cozinheiro e pediram que desse para eles só legumes e água a beber. Ali o cozinheiro temeu, porque ele tinha recebido uma ordem, que era para que todos comessem das iguarias do rei e tomassem do vinho. Mas esses jovens, eles pediram, e ali foi concedido. Ele falou, faça isso com nós 10 dias, faz prova conosco. A Bíblia fala, meus irmãos, que durante esses 10 dias, que quando trouxeram eles estavam mais robustos e com aparência mais aparente. Foram jovens que não se contaminaram, irmãos. Jovens determinados a adorar um Deus vivo, a servir um Deus vivo, com todo o seu coração, com todo entendimento. Eles não se contaminaram. Jovens determinados, determinados a servir um Deus vivo.
Convido a vocês nesta noite, jovens, igreja, que tenham uma determinação, que sirva esse Deus em espírito e verdade, que não venha se contaminar com as coisas deste mundo, com os pratos preparados pelo inimigo, mas que venham ser como esse jovem, determinado, não venha se misturar com o mundo, porque o mundo não tem nada para nós. Foi como esse jovem José, de escravo se tornou a governador. Jovem que os irmãos tinham ciúmes, invejam, porque ele se destacava. Foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo e se tornou governador, porque foi um jovem que foi diferenciado. Um jovem que colocou no seu coração de adorar um Deus vivo em espírito e em verdade. Um jovem separado, jovem determinado, jovem que chegou ali no Egito numa época difícil, uma época que a fome reinava, a seca, mas é um jovem que foi perseguido dentro da casa de Potifar, foi perseguido. Quero dizer para você que onde você chegar, você como luz, onde você chegar, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser tentado, você vai ser apedrejado, mas não olhe para isso, continue firme, com seu coração firme, coração firmado, com sua mente firmada em Cristo. Este jovem, ele foi tentado ali pela mulher de Potifar, mas ele não se rendeu aos desejos daquela mulher. Ele não se deteve naqueles desejos. Ele fugiu. A Bíblia nos fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Que nós temos que fugir da aparência do mal. E esse jovem não se rendeu ali àqueles desejos daquela mulher. Ali ele foi caluniado. Ali ele foi caluniado por ela. E ele foi parar onde? No calabouço. Foi parar no calabouço. Digo para você nesta noite, neste exato momento, irmão, você que está acompanhando pelo canal oficial Ebenezer, pela internet, mesmo que você vai parar no calabouço, mesmo que você vai parar em lugares difíceis, mas saiba, continue firme, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo, Ele garante a tua vitória, Ele vai te garantir a vitória, não temas. Continue firme, continue no seu propósito, continue na sua firmeza na presença de Deus. Faça como esse jovem que chegou ali como escravo e se tornou a segunda pessoa maior daquela época do Egito. Se tornou a governador do Egito. Então, irmãos, quero te dizer que quando você é humilhado, o próprio Deus, Ele te exalta. Então te humilhe na presença do Senhor, que Ele vai te exaltar. Confie nele, que Ele vai te dar a vitória. Mas continue firme, continue como esse jovem. Continue firme na presença de Deus, adorando e glorificando e exaltando este Deus. Porque o Senhor está te vendo. Irmãos, quero te dizer que você vai ser sempre dessa forma, não vai ser diferente. Como foi com José, seus irmãos invejavam, seus irmãos criaram ciúme, não vai ser diferente com você, não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente. Vai sempre alguém se levantar, quando vê você se destacar, quando vê você fazer algo para o Senhor. Alguém vai sempre se levantar, mas não olhe para isso, porque o Senhor está vendo o que você está fazendo. Eu quero falar aqui para você aqui um ditado popular, que tem por aí: ninguém joga pedra, ninguém vai jogar pedra numa árvore que ela não tem fruto. Ninguém vai jogar pedra num pé de manga se não tem fruto. Para quê? Para derrubar folha? Quando joga para derrubar uma manga, um fruto. Então ninguém vai jogar uma pedra. Então se estão te apedrejando, é porque você está se destacando. Se estão te caluniando, é porque você está se destacando. Se estão falando mal de ti, se levantando contra ti, é porque Deus está vendo que você está se destacando. Então, irmão, não olhe para isso. Continue fazendo, continue trabalhando para o reino de Deus. Continua contribuindo para o reino de Deus. Continua fazendo aquilo que tu está fazendo. Aquilo que foi delegado para ti fazer. Continue fazendo e procure fazer o melhor. E não olhe para as pedradas, não olhe para as calúnias. Confia, olhe para o alto, para o autor e consumidor de nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração e que Deus continue abençoando
esta igreja em Cristo Jesus. Fazer uma oração nesta noite para que Deus venha visitar os corações. Altíssimo Deus, Pai amado, quero te louvar, quero te exaltar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, mas essa oportunidade ímpar. Obrigado, meu Deus, pela essa oportunidade que tu me concedeste. Peço ao Senhor neste momento, Pai, visita minha esposa ali em casa, toca ali do alto da cabeça, a planta dos pés dela, meu Deus. Visita aquele que neste momento clama por Ti, Senhor. Visita aquele que precisa de Ti neste momento, está passando pela situação difícil, meu Deus. Visita as famílias, Pai. Visita aquele que está, meu Pai, fraco, sem ânimo para vir para a Tua casa, Pai. Aquele que está fraco, aquele que está caído, levanta, meu Deus, e dá ânimo e dá força, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, continua nos abençoando. Continua abençoando a Tua igreja, porque confiamos em Ti, a nossa confiança está no Senhor. Amém. Assim eu agradeço uma rica oportunidade, em nome de Jesus.